Quem é que é essa porta? Essa porta é Jesus Cristo. Aquele que passar por essa porta tem direito de salvação. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que ele não deixou, na verdade, nenhuma placa de igreja para que o homem pudesse ser salvo por ela. Nenhuma placa, nenhuma religião que na terra tem poder de salvar. Mas Jesus Cristo, se passar por essa porta, ele tem poder de te salvar. Então ele é a porta que ao céu conduz. Por isso está escrito lá em 10 de João, que aqueles que passam por cima da porta é ladrão e salteador. Então aqueles que passam por cima dizendo que não, a salvação está aqui, a salvação está ali, ou por um homem, por uma igreja, é ladrão e salteador. Para ser salvo, precisa passar por Cristo. Ele que é a porta, Ele que é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pastor das ovelhas. Por isso que o batismo que nós fazemos aqui é de acordo com a palavra de Deus. Até tem pessoas que fazem o batismo e colocam ele na frente do Senhor. Irmão, eu te batizo. Quem somos nós? Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. A porta se abre. Então, quando a porta se abre, aí a gente é só um instrumento para batizar as pessoas. Por isso que o batismo é o que está dentro da Bíblia. De Atos para frente, todo o batismo era feito em nome do Senhor Jesus. Porque a salvação não veio por Deus, a salvação veio por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. E nós temos que ser gratos a Ele. Esse nome aqui é poderoso. Porque se não fosse Ele, irmão, nós não tínhamos direito de salvação. Ele trouxe para nós a graça. O que é a graça? Favor imerecido. Que nenhum de nós podemos dizer: eu mereço ser salvo, eu mereço ir para o céu. Por isso que lá na cruz Ele veio para pagar o meu e o teu pecado. Agora Ele só quer de nós fidelidade. Nós executamos aquilo que Ele nos deixou escrito pela palavra. Por isso que as regras de homens e de igreja não funcionam. Mas Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou deixar meu Espírito Consolador, Ele vos guiará em toda a verdade. Então nós não temos que preocupar, porque quando você passa pelo batismo, você recebe o Espírito Consolador. A partir daí você tem um dono. E esse dono vai te conduzir. Esse dono vai colocar dentro de você um bip. E tudo que você fizer, às vezes que ele desagrada, esse bip vai tocar. Não é o homem que vai ter que ficar vigiando o seu, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso esquece. Né? Agora, quando você tem um bip dentro de você, isso te alegra ou te entristece. O que te alegra é o bip que está dizendo: não, o Pai está feliz com você. E o que tem que entristecer, você vai a cada dia se procurando, policiar, melhorando. Porque enquanto vivemos aqui, pecadores somos. Todos nós aqui somos pecadores. Mas estamos aí procurando, né, a cada dia melhorar na presença de Deus. Que nós falta muita coisa, né, muita capacidade ainda para ser o que precisa ser, mas eu acredito que na medida que o Senhor dá para cada um, é o suficiente para as pessoas entenderem. Porque, como nós falamos, o caminho do Evangelho de Cristo não é um caminho de dificuldade de entender, né? Porque as pessoas criam dificuldades por causa das religiões, que cada um cria as suas leis, as suas regras, os seus mandamentos. E hoje vemos tantas religiões que existem por aí. Mas o importante é aqueles que estão aí simplesmente cumprindo o que a palavra de Deus nos ensina, né? E o que a palavra de Deus nos ensina é o caminho da verdade, o caminho da salvação. É o que Cristo veio fazer. Alguns têm uma igreja para anunciar cura, outros para anunciar riquezas materiais, mas bem-aventurados aqueles que entenderam que a maior riqueza chama salvação de alma. Porque o que adianta o homem adquirir e ajuntar esse mundo inteiro de tesouros, que a palavra diz assim, que céus e terra que agora existe, está reservado para o fogo, aonde os elementos ardentes se fundirão, tudo se queimará, e isso será para uma eternidade. Então o que adianta nós ajuntarmos só tesouro na terra, como a palavra diz também? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, o ladrão rouba, mas ajunteis um tesouro no céu, onde o ladrão não consegue roubar, a traça não consegue roer, porque o céu não tem contaminação nenhuma. E bem-aventurado aqueles que estão se esforçando para essa finalidade, de adquirir esse tesouro no céu, né? E a palavra fala que aqueles que entenderam essas coisas são como um bom negociante. Venderam tudo que tinha para comprar a pérola preciosa, que é a palavra de Deus. Deixaram tudo, né? Deixaram tudo para trás. E nós estamos aí servindo a Deus por essa finalidade, salvação de alma.
O resto, o que Deus quiser fazer com nós, na verdade, é como se fosse uma gorjeta que Ele pudesse nos dar, né? Uma ajuda que Ele quisesse nos dar. Porque se Deus falasse assim, ó, eu quero que você venha para salvar a tua alma, mas não espera que eu vou te fazer isso, aquilo. Só que Ele falar assim, eu vou salvar a tua alma, pronto, já está o suficiente, irmão. Porque se nós entendermos, se você não entender isso, não adianta você achar que você crê na palavra de Deus. Porque aqui estão os dois caminhos, o que sobe e o que desce. E os dois se chamam eternidade. Os que sobem para o céu, os que vão ficar aqui na terra também. Céu e inferno, é que nós cremos. Jesus Cristo veio para nos dar salvação. E alguém pode dizer assim, mas como que pode condenar o mundo? Senhor, não, o Senhor veio para salvar o mundo. E a palavra diz assim, que o Senhor veio para salvar todo o mundo, não foi um ou outro. O Senhor disse, se o mundo inteiro viesse após mim, se o mundo inteiro, não é dizendo assim, não, vou pegar essa classe de pessoas ou aquele ali, se o mundo inteiro viesse após mim, eu jamais o rejeitaria. Mas o Senhor sabe que o coração do homem é mau, o coração do homem sempre pende para o pecado, porque dizer que ama a Deus pela boca para fora é fácil. Nós temos que amar o Senhor de coração, de alma, de todo entendimento, é o que diz a palavra de Deus. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o nosso entendimento. Então isso é amar a Deus, né? Ele diz, não, eu amo a Deus, mas só da boca para fora. E continua fazendo o que o mundo faz, errando, pecando. O mundo, na verdade, está como um caminhão sem freio, descendo para um grande abismo. Porque nós acreditamos que o céu se enrolará como livro, as estrelas cairão, um dia a lua se tornará como sangue, o sol nunca mais vai dar o seu brilho. Mas aqueles que amarem a vida de Cristo, num piscar de olho, está escrito que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, nós que estivermos vivos, num piscar de olho, esse corpo aí, ó, que você tem, olha para o seu corpo, é num piscar de olho, ó, vai ser transformado num corpo incorruptível. Mas quem? Aqueles que aceitarem a palavra de Deus, aqueles que não negarem o chamado do Senhor, esses serão transformados num corpo incorruptível. E vamos subir para cantar o hino da vitória, o hino que nunca foi cantado, vamos entrar no céu pelas portas. E aqueles que não aceitarem serão chamados de ímpio. E os ímpios, estes serão jogados no lago de enxofre, onde diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. E o Senhor não é tão bom? Por quê? Imagine você ter um filho, e minha irmã está com uma criancinha ali no colo, e chegar ali um inimigo dela. E chegar um amigo e falar, olha, puxa vida, dá seu filho por causa desse amigo nosso. Vocês dariam? Difícil, né? Não tem jeito, né? Mas é amigo, puxa vida. Senhor Deus, Ele deu seu filho por nós que eram inimigos dele. Nós éramos inimigos da cruz. Nós estávamos distantes do Senhor. Maus, ruins, cheios de pecado, de falha. Ele deu seu único filho. E não precisava. Porque imagina, já estava no céu. Se ele tomasse a decisão de dizer, não, eu desci a terra, não nada, já estou aqui, já tenho meus anjos, tenho meus querubins aqui, meus serafim, eu já sou dono de tudo. Para que esse sofrimento? Não, ele se fez menor do que os anjos. Desceu no ventre de uma mulher simples, humilde. E que, no entanto, naquele ventre, quem gerava ele foi tido até como uma prostituta, porque tinha errado. Porque como que pode? Uma mulher está grávida, nem casou ainda. Olha o sofrimento desde o nascimento. Por causa dele, quantas crianças foram mortas? Porque queriam matar, achando que ele veio para tomar o reino da terra. Mas o reino dele já era do céu. Tanto sofrimento que esse Jesus passou por mim e por você. Para simplesmente hoje eu negar ele, dizer que eu não amo ele, dizer que eu não cumpro aquilo que ele deixou escrito pela sua palavra, que é o verdadeiro batismo, que nós passamos pela água do batismo. Então hoje nós estamos anunciando aqui salvação de alma. O que o Senhor quiser fazer na sua vida de hoje para amanhã, é Ele que vai fazer. Nós anunciamos salvação, já vimos cura, milagres assim, que aos nossos olhos eram impossível, cura de câncer, pessoas que nunca mais iam andar, andou, que pessoas que estavam condenadas para morrer em casa, o Senhor deu vida e viveu mais um monte de tempo. Então, isso daí nós vimos no decorrer do nosso ministério, no decorrer das orações que o Senhor tem dado a gente fazer, pela fé. Quantas obras mesmo entre a nossa irmandade já vimos com os nossos próprios olhos. Então, é o Deus que nós servimos. Mas finalidade hoje é falar de salvação de alma. Bom? Na comunhão aqui, vem um assunto aqui, nós vamos ler. Quem tiver a palavra aí?
a Bíblia? Abre. Um assunto só para alguém entender. No Atos, no capítulo de Atos, no capítulo 10. É bastante extenso aqui este assunto, mas foi o que veio avante aqui na comunhão do culto. Porque até no começo aqui, até os mesmos apóstolos do Senhor, eles se tornaram poucos religiosos também. Que, no entanto, eles achavam que a salvação era só para os judeus. E quando veio para Pedro esse assunto de ir na casa de Cornélio, que Cornélio, ele não era judeu, ele era gentil, e veio para ele lá na casa de Cornélio para dizer da salvação, o Senhor teve que mandar para ele visão, teve que mandar para ele entender os mistérios da palavra de Deus. Porque aqui ainda, por mais que Pedro ele foi tido como um apóstolo para buscar as ovelhas perdidas, para ser pescador de alma, mas ainda ele tinha um coração aprisionado, não amando os gentios, os samaritanos, né? Os povos a não ser os judeus. Ele achava que a salvação era só para os judeus. E aqui a porta se abre também aos gentios como nós, né? Somos gentios, considerados gentios, que não tínhamos direito, mas o Senhor abriu essa porta para que anunciasse a palavra aos gentios, para nós crermos a palavra de Deus. E hoje quem mais crê na palavra são os gentios, e os judeus ainda estão esperando o Cristo ainda vir, sendo que o Cristo já veio, já ressuscitou, já foi, já preparou nos lugar, e está vindo para buscar a igreja. E ainda eles estão esperando o Cristo ainda vir sobre a terra, né? Eles não acreditou naquele, eles acharam que aquele Cristo simplesmente foi um profeta que passou por lá, porque ele não veio com aparência, ele nasceu na manjedoura. Então eles acreditavam no Messias, que vinha, por certo, acho que no berço de ouro, né? Nascido dentro do palácio. E o Cristo que nós cremos, ele veio totalmente diferente do caminho do homem, que é esse o Cristo que nós servimos. Ele veio totalmente ao contrário do caminho que nós pensamos que ele vai vir na nossa vida. E vejamos aqui que Cornélio, eu acho que eu vou só esclarecer para vocês o assunto aqui. Na verdade, Cornélio, porque se nós lemos aqui, depois for esclarecer tudo, vai demorar um pouco, acho que não tem necessidade. Depois os irmãos, qualquer coisa, lê esse capítulo 10 na vossa casa. Mas eu acho que não tem necessidade. Esse Cornélio aqui, ele era uma pessoa muito boa, fazia esmola, fazia jejum, fazia as orações. E olha que lindo, um anjo desce, cheio de luz resplandecente, e fala para Cornélio: Cornélio, o céu está feliz com aquilo que você está fazendo. O Senhor está se agradando das tuas esmolas, das tuas orações, mas ainda te falta uma coisa. Olha que interessante isso. Te falta uma coisa, porque tem muita gente que se estriba assim: por que eu me batizar? Por que ir lá e fazer esse pacto aí de dizer que eu passei pelas águas do batismo? Você vê como que é tão interessante, que isso aí é um mandamento que Cristo deixou, que não é só você ser bom, que você pode dizer como Cornélio: eu sou bom, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não mato, eu não roubo. Isso é dignidade de homem, de mulher. Nós não foi feito para fazer coisas erradas, foi feito para fazer a coisa certa. E quando nós fazemos coisa certa, estamos fazendo bem para nós mesmos. Porque aquilo que planta é o que colhe. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se você fizer o mal, você vai colher o mal. Então, quanto mais bem você fizer, melhor para você e para a tua vida. Não é isso? Só que isso não tem a condições de salvação. Isso não dá condição de salvação. Porque vemos que Cristo, Ele, que pecado Ele tinha? Tinha algum pecado? Tinha alguma falha? E no entanto Ele deu o mandamento, mas para dar o mandamento Ele passou pelas águas do batismo. Que João, quando estava batizando ali no Jordão, e João anunciava: eu vim, mas após mim virá um outro muito superior a mim. Eu batizo com água, mas Ele vai batizar com fogo e o Espírito Santo. Então, quando o Senhor foi ter com ele, ele mesmo dizia: eu sou digno de abaixar e desatar as alparcas dos teus pés. Mas o Senhor falou: João, mas deixa por agora, para que se cumpre toda a justiça em nós. E desceram então as águas. Pode ver que o batismo não é simplesmente um pouco de água em cima da cabeça. Porque para você ser batizado é uma renúncia, é você deixar de ser o velho homem
e nasceu uma nova criatura. Então, o exemplo do batismo é quando você morre e nasce novamente. Então, quando você faz o batismo das águas, você está morrendo para o mundo, aí você nasce novamente uma nova criatura. Por isso, todo o batismo precisa ser lavado o corpo inteiro. Você tem que renunciar e nascer uma nova criatura. E Cristo deu esse exemplo. No entanto, está escrito lá que os dois desceram as águas, e João batizou então o Senhor Jesus, e ambos então saíram das águas. Quando estava saindo das águas, veio uma pomba, o Espírito incorpora de uma pomba, repousou sobre a cabeça do Senhor, e disse assim: eis aí meu filho amado, em quem me compraste? A ele escutai-o. Se o próprio Espírito desceu dizendo a ele escutai, e ele está dizendo para nós que temos que passar pelas águas do batismo, renunciar, por que eu não vou escutar então? O que eu estou dizendo? Você não é teimoso. E a desobediência nos leva ao castigo. Então, quando nós estamos cumprindo o mandamento, nós estamos cumprindo aquilo que o Espírito desceu dizendo: a ele escutai. É o que estamos fazendo hoje, pregando a palavra, e bem-aventurado é aquele que está escutando e dizendo: eu aceito a sua vontade, eu aceito cumprir o seu mandamento. Então vejamos que ele mesmo deu o exemplo de bom, né? Que o Senhor não tinha defeito nenhum. Mas aí pode dizer assim: mas era o Senhor Jesus, ele tinha força para isso. Mas aqui vamos para Cornélio. Cornélio era um homem igual eu e você. Ele era igual eu e você. E os mesmos desejos carnais, os mesmos desejos que nós temos. E no entanto, dizia que ele era um homem muito bom. E ele dava esmola, fazia suas orações, jejuava. E o céu se agradou dele. E o céu se agradando dele, podia deixar assim: se ele quiser amanhã, ele descobre. O céu se agradou tanto que disse para ele: Cornélio, te falta uma coisa, te falta o batismo. É como dizendo assim: não adianta você ser bom e chegar lá no último dia você não poder salvar porque você não cumpriu o mandamento. Então o anjo veio, desceu e disse para ele: te falta uma coisa, vai na casa de Pedro. E o bonito é isso, irmão, que Deus, sendo Deus, ele nunca quer pegar tudo aquilo para ele quer dividir com nós. Porque ele podia dizer assim: anjo, vai lá, fala para ele de batismo, batiza todos eles lá e pronto, e resolve o problema. Não, vai, anuncia para Cornélio que Pedro, né? Porque ele deixou nós como ministro dele aqui na terra. Por isso que nós oramos a oração do Pai Nosso, tanto a vontade do Pai que está no céu como na terra. Nós estamos cumprindo a vontade do Pai que está lá no céu, a vontade dele aqui na terra. Somos embaixadores dele aqui na terra, anunciando o que ele queria dizer para nós. Então nós estamos anunciando a palavra dele aqui na terra. E bem-aventurado daqueles que estão ouvindo, como dizendo: estou hoje ouvindo, não é a palavra do André, que minha palavra não tem efeito nenhum. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. E se ela entrar no meu coração, ela vai fazer um grande efeito na minha vida também. E vejamos então que ele vai, né? E dá as coordenadas onde Pedro estava. Vai lá na casa de Jope e tal. E aqui, ó: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aí ele pega lá, ele era uma pessoa rica, uma pessoa de posse. Então ali ele chama alguns dos seus e diz assim: vai em tal lugar, lá você vai achar uma pessoa por nome Pedro, porque o anjo veio aqui, ele me esclareceu algumas coisas, dizendo que me falta alguma coisa, mas Pedro vai vir para esclarecer. Mas Pedro tinha aquela dificuldade, porque achava que a salvação era só para os judeus. E aí na hora, sexta hora do dia, Pedro começou a ter fome. E naquele momento de fome, ele foi para comer alguma coisa, só que veio um sono profundo. Quem pôs o sono? Deus. E viu uma visão de um lençol, e naquele lençol tinha todos os animais que para os judeus eram animais impuros, que eles não podiam nem ter contato e nem se alimentar com aquilo. E quando Deus diz para ele assim: mata e come. Ele fala: não, Senhor, eu não vou comer isso aí não, isso aí é impuro, isso aí não pode, jamais. Mas, irmão, por isso que o homem às vezes quer questionar Deus, quer questionar o que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que às vezes Deus manda nós fazer uma coisa e quer fazer outra. E o Senhor falou: você está colocando impureza naquilo que eu já purifiquei? Foi eu que purifiquei, eu estou dizendo para você. Você acha que eu vou mandar você fazer uma coisa que vai me desagradar, Pedro? Então naquela visão ele entendeu que aquilo que aos nossos olhos são impuro, para Deus não é.
Aquilo que para nós não serve, para Deus serve. Aquilo que para nós não existe salvação, Deus dá um caminho da salvação. Aquilo que para nós está errado, para Deus está certo. É assim que é o caminho de Deus na vida do homem. Vejamos então que ele acorda daquilo, daqui a pouco chegam os homens. E foi mandado lá por Cornélio, centurião, que cuidava de 100 homens. Então chegou lá os homens perguntando onde estava Pedro. Aí Pedro entendeu que ele estava ali por uma missão agora. Então eles dormem aquele dia. No outro dia ele vai na casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, ele não sabe o assunto que vai acontecer. E pergunta, né? Por que me chamaste? Aí ele diz assim, não, é que um anjo apareceu para mim e me disse que falta alguma coisa para mim. Eu estou em desobediência a alguma coisa. E que você traria a resposta que nós estamos precisando. Então Pedro abriu a boca e começou a falar do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação. Quando ele está falando da salvação de Jesus Cristo, de perdão de pecado, o Espírito Santo passou por lá e batizou todos aqueles ali com o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aí Pedro olha assustado porque achava que só eles tinham direito. Só eles que tinham direito. É isso que tem algumas religiões que acham, né? Só nós temos direito, só nós que vamos para o céu, esses daqui não vão, aqueles lá não vão, porque está errado. Irmão, isso é tudo coisa de religião. Quando o Senhor passou lá com o Espírito Santo, começou a falar, aí Pedro abre a boca e diz assim, o que falta então para vocês? Se você já recebeu o que recebemos, você já tem o Espírito Santo também, né? O que falta mais alguma coisa? Então foi onde toda a sua casa, né? Porque o bonito é que Cornélio, irmão, olha o prazer de Cornélio. É o que muita gente não tem. Ele recebe a salvação e quer só para ele. Mas antes que Pedro fosse, Cornélio já chamou todos os seus parentes, já chamou seus amigos, já reuniu tudo na sua casa, dizendo, olha, está vindo um homem aqui para nos anunciar algo diferente. Isso que é bonito, é compartilhar o que de bom você recebe. E tem muita gente que é egoísta demais. Ele recebeu salvação, entendimento de falar de Cristo, entendimento de saber o que pode, o que não pode, o que a palavra nos ensina, só que ele pega só para ele, não fala nem para a família, não fala para o amigo, não fala para o irmão, não fala nem para quem está na sua própria casa. E bem-vindo aqueles que têm o prazer de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando Pedro chega na casa dele, pergunta, pois que razão mandaste chamar? Ele disse, Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum. Olha que lindo isso daqui, irmão. Até esta hora, orando em minha casa, hora nona, eis que diante de mim se apresentou um varão, cujas vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Quando ele começa a abrir a boca, ele começa a dizer, reconheço por verdade, ele conta a visão que ele teve e tal, e começa a dizer, né? E aí começa a dizer do Cristo ressuscitado, do Cristo que ele foi participante, desde lá de trás, do início do ministério do Senhor Jesus, que Pedro foi um dos primeiros discípulos ali, o Senhor fez uma conversão tão linda com ele. Vocês lembram quando ele estava lá a noite inteira, pescando, e o Senhor sabe como trabalhar, a noite inteira pescando, e ele era profissional na pesca, e joga a rede para um lado, e joga a rede para o outro. Quando amanheceu o dia não pegou nada, e o que acontece? No outro dia estão lá preocupados, olha, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, temos que pagar o imposto, e preocupado em lavar a rede, porque enquanto o homem está preocupado só com aquilo que é da terra, ele está distante daquilo que é do céu. Por isso que nós temos que buscar a Deus em primeira coisa, e a palavra diz, e as demais lhe serão acrescentadas. E vejamos que então, por certo, o Senhor chega ali na praia, e começa até a falar da palavra. Mas Pedro estava o quê? Preocupado com a matéria, lavando a rede. O que o senhor faz? E quem é aquele barco ali? É meu. Vamos entrar dentro ali comigo? Vamos dar uma afastadinha? Por que o senhor mandou ele afastar? Porque afastando da terra, ele tinha que deixar as coisas da terra para segundo plano. Não tinha como ele ficar ali lavando a rede dentro do barco.
Então afastou da terra. É que o Senhor está mandando nós aqui, ó, afaste o teu pensamento agora, se tem alguma coisa que está pensando da terra, tua mania, esquece, vamos afastar um pouquinho, vamos ligar nossa mente um pouquinho no céu agora, irmão, é o Senhor falando com nós. Se nós desligarmos um pouco da terra, vocês vão entender um pouquinho mais o que a palavra está querendo falar para a igreja. Quando afastou, e o Senhor continuou falando, aí Pedro se pôs atenção então que o Senhor falava, porque agora não dava mais para lavar a rede. Então quando ele se pôs atenção que o Senhor falava, ele ficou mais atento. Só que quando o Senhor terminou de fazer aquele sermão e o povo ouvindo, aí ele diz assim, faz o mar alto. Mas Senhor, para quê? Eu trabalhei a noite inteira, eu sou pescador profissional, não, faz o mar alto. Quando ele fez o mar alto, jogou a rede se encheu de tanto peixe que teve que começar a chamar os amigos, vem me ajudar, eu não vou. Tanto peixe que tinha dentro daquela rede, que a rede estava se corrompendo de tanto peixe que tinha ali. Por quê, irmão? Quando nós obedecemos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão acontecendo da forma que Ele quer na minha e na tua vida. Vocês acreditam nisso? Porque muitas das vezes alguém se converte até para querer alguma coisa para ele primeiro. E o Senhor quer que você se converte para querer primeiro as coisas do céu. Eu vou virar crente. Quem sabe se eu virar crente eu vou ser curado? O Senhor não quer isso aí. Quem sabe se eu virar crente a minha vida melhora? O Senhor não aceita isso. Quem sabe se eu virar crente? Não. Você tem que ser crente por causa da salvação da tua alma. Quando você aceita isso, as demais coisas começam a acontecer na tua vida. Automaticamente. Por quê? O Senhor estará junto contigo no teu barco. Imagine, o Senhor junto contigo no barco. As coisas ficam fáceis. Joga. Quando jogou, um homem que a noite inteira, pescador, que era profissional, não pescou um peixe sequer, agora a rede estava se corrompendo de tanto peixe que tinha dentro dela. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Glória a Deus. E aqui vejamos então, dando término aqui do assunto, né, que Pedro então começa a falar do Cristo ressuscitado, e esse ressuscitou Deus no terceiro dia, e fez que se manifestou, e não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, e nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, estava dizendo dele que estava junto com Cristo, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, o que é por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Porque o mais importante do batismo não é você batizar, é você crer primeiro. Porque o mandamento dele é aqueles que crerem e for batizado será salvo. O que não crer já é condenado. Porque tem gente que batiza, mas não crê. Então você tem que primeiro crer para depois batizar. Não é batizar e crer, não. Primeiro crer para depois você batizar. E o que é crer? É crer de verdade nesse Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador da tua alma. Mas cadê Ele? Onde Ele está? Eu nunca vi. Será que isso é verdade? É isso que depende do homem, de crer. Porque Tomé, andando com Ele, não creu que Ele ressuscitou. E o que Cristo falou? Bem-aventurado Tomé, são aqueles que não vão me ver, mas vão crer. Porque você andou comigo e não creu. Agora, muitos não vão me ver, não andaram comigo, mas vão crer que eu sou o Salvador. Então, o importante é você crer que Ele é o teu Salvador. É por isso que nós fazemos a pergunta antes do batismo. Você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador da tua alma? Se você dizer sim, nós te batizamos. Se você não falar nada ou não crer, não adianta batizar você. Por isso que se há essa pergunta, você crê? Porque muitos foram batizados porque o pai mandou, a mãe mandou. Não, você tem que ir. E a palavra está dizendo, se você crê, você batiza. Se você não crê, fique em paz. Então o importante é você crer que esse Jesus, Ele tem poder para salvar a tua alma. E quando Pedro ainda estava dizendo essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vivido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre o gentil. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Ele mandou que fossem batizados em
nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Isso aqui foi o assunto que o Senhor me deu para esclarecer. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, às vezes alguém se estriba no eu sou bom, eu não preciso disso daí, não preciso passar pelas águas. Você está se fazendo melhor que o Senhor Jesus. Naquele último dia, você não vai ter desculpa. De hoje você está sendo ouvindo essa palavra e sendo esclarecido qual é a vontade de Deus para com os homens na terra. Mas eu tenho vergonha. A vergonha é um problema, porque a palavra diz que os tímidos também ficarão de fora. Que o homem às vezes não tem vergonha de beber, não tem vergonha de fumar, não tem vergonha de adulterar, não tem vergonha de fazer coisa errada, não tem vergonha de falar palavrão, mas tem vergonha de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Também é aventurado aqueles que de bom grado gritam ao mundo: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Por isso que batismo ele precisa ser aberto ao público, para que você esteja confessando ao mundo, porque a palavra diz lá em Mateus, no capítulo 10, aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então hoje é o dia de confessar. A hora que os irmãos estiverem vindo, as águas, ele está confessando para todos nós que estamos aqui a partir de agora: eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador. Porque tem muita gente, irmãos, que diz assim: nós todos somos filhos de Deus. Não, filhos de Deus é o que guarda e executa os seus mandamentos. Nós somos todos criaturas de Deus até executar os seus mandamentos. Hoje, aqueles que vão passar pelas águas do batismo, eles vão estar sendo assinalados como os filhos legítimos. Filhos legítimos do Deus Criador. Porque hoje você ainda é criatura. E Ele criou tudo. Ele criou o peixe, criou as aves, criou nós. Tudo Ele foi criatura dele. Quando você passa a obedecer a sua palavra, você passa a ser filho de Deus. Então hoje ele está sendo alterado alguma coisa ali como filhos legítimos do Criador. Apesar que eu acredito que a salvação, né, deles já estava descrita desde quando eles eram nascidos no ventre da mãe. O Senhor conhece o ontem, conhece o hoje e já conhece o amanhã também. E hoje está aqui essa palavra, dando oportunidade a mais que está aqui. Não sei se já são batizados, não são, mas porém a palavra é para todos. E se alguém está aqui dizendo: eu também quero, eis aí a água. Glória a Deus. Estava lá o eunuco, não é? Que Filipe foi ter com o eunuco, e o eunuco lia as Sagradas Escrituras, mas não sabia. Ele foi transladado onde estava ele, na carruagem, e quando chega na carruagem, ele correndo do lado da carruagem, ele pergunta: escuta, você entende o que lê? Ele falou: mas como eu posso entender se ninguém me explica? Ele entrou na carruagem, e aí ele começou a perguntar: de quem fala isso? Do profeta, dele mesmo? Aí o Filipe começou a falar de Jesus Cristo, da salvação de Jesus Cristo, do Salvador que veio à terra, ressuscitou e um dia vai voltar a buscar a sua igreja. E ele perguntou: mas o que me impede então para que eu aceite esse Jesus Cristo como meu seu Salvador? Eis aí a água. Na hora, não preciso falar muita coisa não. Desceram, ele perguntou: o que me impede? Que você creia de todo o teu coração que esse Jesus Cristo é teu Salvador. Eu creio. Pronto, parou a carruagem na hora. Eis a água. Desceram, ambos ele batizou o eunuco, ali sumiu, foi embora. Ele falou assim: estou te batizando, eu vou agora junto com você, porque eu tenho que ensinar você a ser crente, eu tenho que ensinar o que você pode fazer, o que você não pode. Não! Quem que mandou eu vir batizar você? Foi o Espírito Santo? Daqui para frente a missão é dele, a minha foi só de batizar você. Daqui para frente quem vai cuidar vai ser o Espírito Santo. Por isso nós batizamos as pessoas e eu fico despreocupado. Não é agora, que vai ser? Se levar o Espírito Santo que te convidou para o batismo, que vai te chamar nas águas, é Ele que vai te conduzir até o final. Porque no último dia eu não vou estar na porta. Quem vai estar na porta é esse que nós cantamos: eu sou a porta que ao céu conduz, disse Jesus. Lá na porta eu não vou estar eu lá não. Eu vou estar junto com vocês lá de fora. E quando nós entrar, todos nós vamos entrar junto por essa porta. Glória a Deus. E quando se opuserem como porta, eu sou fulano de tal, eu sou. Vai ficar muito lá de fora. Mas vem entrar daqueles que estão aí na humildade, dizendo: Senhor, me conduz à salvação. Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tudo em paz? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, ou mesmo depois que eu descer, estiver na Lazar, estamos em casa aqui, tá? Vamos, Chico.
Está com alguma dúvida, meu Chico? Vamos batizar de novo? Tá. Veio para nós aqui um assunto. Deixa eu beber um golinho d'água que você ficou até pouco. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas, hoje, até por causa da religiosidade, tem aquelas indiferenças de igreja. E quando você batiza numa igreja, quando você vai para uma outra igreja, tem igrejas que elas determinam você batizar de novo. Então você tem que batizar de novo para você fazer parte da Igreja de Cristo é uma só. A Igreja de Cristo ela não tem divisão, não tem barreiras, não tem parede. Por isso que o Senhor está preparando a sua igreja. A noiva está guiada. Não tem divisão de igrejas. Tem a Igreja de Cristo tem lá no Japão, tem lá nos Estados Unidos, tem em todos os países tem quem vai fazer parte da Igreja de Cristo. Mas por causa da religiosidade, algumas igrejas, vamos dizer, para entender, se você, vamos dizer, hoje está aqui na Salvação pela Graça, batizou aqui, mas você vai para tal igreja, chega lá, eles não aceitam o batismo que você passou por aqui, porque isso são coisas de homens, tem que ser o que eles querem, não o que Deus quer. Então faz você passar pelo mandamento que você já aceitou. Porém, tem até, no meio que a gente vivia, às vezes, tem muita gente com dúvida, às vezes, do batismo que já passou lá atrás. Porque, como o senhor deu aqui de anunciar, que eles batizaram não porque creram, não porque tinha aquela vontade. É porque os pais diziam, se você não batizar, você vai para o inferno. Então não batizaram porque amaram a Deus e porque creram. Batizaram simplesmente por causa do medo de ir para o inferno. Mas dizer que creram, sentiram aquela vontade própria de passar pelas águas, não. Então eles têm uma dúvida, uma incerteza que aquele batismo dele está válido. Então é assim, a gente deixa para as pessoas. Aqui nós não rebatizamos se a pessoa dizer assim, eu sou de tal igreja, eu quero fazer parte dessa igreja. O teu batismo, você creu de verdade que Jesus Cristo é Salvador? Você entendeu a palavra de Deus? Entendi. Você sabe o que esse mandamento foi Cristo que deixou para salvar do nosso seio? Como para que eu mandar ele batizar de novo? Se ele creu. Se ele veio de outra igreja e creu. Batismo, ele já foi batizado, importante ele crer. Agora não, eu tenho que batizar, passar pelas minhas mãos. Se não passar pelas minhas mãos, o que é minhas mãos, irmão? Quem sou eu? Somos nada. Agora, se tem uma dúvida, uma incerteza, e você está aí no teu coração, não, mas eu sinto. Quem sou eu de impedir também? Quem sou eu? Porque se fala assim, mas pode? Pode. Aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Glória Não é, a gente tem que explicar, né? Então, vocês ficam na comunhão aí. Não vai acabar tarde, não. Às 11 horas nós saímos daqui. Porque quando vocês vão em festa, só sabe a hora que começa a festa, não sabe a hora que termina, né? Porque na igreja tem que ficar aí, eu não vejo a hora que acabar. E agora tem que ver se eu acho também, né? Partido fala que atende o caminho, o Senhor de Deus chamando daí. Olha aqui, ó. Aqui é uma missão que Paulo estava fazendo. Então, quando ele chega em Éfeso, tinha um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era poderoso. E instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Porque o batismo de João, ele veio preparar o caminho do Senhor. Porque depois que o Senhor veio, por isso que quando veio o Espírito Santo, disse assim, não escuta mais esse. A partir de agora, escutai este. Este é o Salvador. João, ele veio preparar o caminho só. Ele só veio preparar e batizar o Senhor. Mas agora vocês têm que escutar quem? Escutar este. E o batismo de João era o batismo simplesmente do arrependimento. Mas não era que a pessoa cria de verdade, porque ainda não tinha o Senhor Jesus. Não tinha o Senhor Jesus. Quando vem o Senhor Jesus, o mandamento muda. Aquele que crer agora e for batizado. Porque eles simplesmente batizaram para arrependimento e pecado. Mas não de crer que Jesus Cristo era o Salvador. Agora, quando vem Jesus Cristo, então deixa o mandamento. Aquele que crer em quem? Jesus Cristo como Salvador. E for batizado para a salvação da alma.
Então aqui esse Apolo era batizado no batismo de João, com arrependimento. Mas ainda ele não tinha crido ainda no Senhor Jesus. Ele não tinha crido. Aí quando Paulo então explica para ele fala, então o que me impede de ser batizado? Então ele tinha dúvida. Então aqui, fervoroso Espírito ensinado, conhecendo o batismo de João, ele começou a falar ousadamente nesse negócio. Quando ouviram, levaram consigo e declararam mais o caminho de Deus. No caminho do Senhor, fervoroso Espírito, falava e ensinava. Aqui. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas aquelas regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha aqui, quando crestes, quer dizer, eles tinham batizado, mas ainda não tinham crido. Então eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então perguntou-lhes em que sois batizados? Ele disse: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados agora em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então, e aí? Foi batizado de novo. E se nós falasse assim, mas batismo de João não veio para preparar? Veio. Mas se veio a você um esclarecimento melhor, se veio, eu digo, irmãos, nós fomos batizados, mas eu falo que quando nós fomos fazer o primeiro batismo aqui, eu falei: Senhor, como vai ser? Como que eu faço? Que a gente tem que fazer tudo guiado pelo Espírito Santo. Senti que como se fosse uma voz falando para mim: precisa fazer a confissão de pecado. Quando eu levanto da oração, eu abri onde eu já recitei aqui em 10 de Mateus, eu não lembro o versículo ali, e que ali fala a confissão, aquele que confessar diante dos homens. E aí veio a iluminação daquilo que nós precisamos. Porque o que eu sempre falo, você está numa festa de casamento, tem tudo pronto lá, o noivo está lá, a noiva está lá, os padrinhos estão lá, tem lá tudo de bonito. Mas aí o juiz vai fazer o casamento. Na hora do juiz fazer o casamento, ele pergunta: fulano de tal, você aceita casar com fulano de tal na doença, na dificuldade, na riqueza, na pobreza? E vai falando. Quando ele termina de falar, se o noivo não falar nada e a noiva não dizer nada, não tem casamento. Mas quando ele abre a boca e diz: sim, eu aceito. Quando ela diz assim: sim, eu aceito. Então ele diz: então estão agora diante da lei, diante da lei e tal, estão casados legitimamente. Porque ele aceitou, foi a palavra dele que abriu. É como alguém vai dizer assim: Senhor, eu fui batizado, mas nem sabia porque estava sendo batizado. Agora, quando você confessa e a sua boca abre sim, naquele dia você vai estar diante do Senhor. E a tua boca vai ter que confessar o que você disse e o que você não disse. Não, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Eu aceitei. Por isso que nós fazemos a pergunta antes do batismo. Irmão, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua alma? Se você dizer sim, nós fazemos o batismo. Então é a confissão que a gente fazemos diante das pessoas, que o Senhor nos esclareceu pela sua palavra. Então fica aberto. Tá bom? Você está aqui servindo a Deus, congregando com a gente. Domingo nós vamos ter Santa Ceia. Se você sentir, está no teu coração, quem somos nós para dizer não? Porque, irmão, essa obra tem que ser comandada pelo Espírito Santo. Agora, se já sentiu que foi batizado, o seu batismo foi válido, quem somos nós para dizer não? Isso está em você e o Espírito Santo de Deus também. Pronto? Esclarecido? Então tá bom. Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! Aleluia!
estão aqui e diante de Deus, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Se tiver mais alguém, como eu falei, não há necessidade de ficar esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Alguém está comendo água gelada? É melhor você ficar o dia inteiro na água gelada do que ficar uma eternidade no fogo do inferno. Pelo menos a água está gelada por uns minutos aqui. Glória a Deus. Agora está dizendo que aqueles que não obedecerem à vontade do Pai, naquele último dia serão lançados aonde é ranger de dente 24 horas. E eles aceitaram de bom grado essa oportunidade. Glória a Deus. Não adianta estribar, não, mas eu sou novo, não, mas eu tenho saúde. Vai lá na porta do cemitério. Não estamos querendo colocar medo de ninguém, não. Mas isso é a vida, é a realidade. É a realidade. Nós só estamos anunciando salvação. Quem quer, está aqui a água, eis aqui a água. Se você não quer, sai daqui mais longe com um teimoso na vontade de Deus. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, diante de todos que estão aqui presentes, diante de Deus, você aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua alma? Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagine a festa que está sendo feita lá. Glória a Deus. O mundo jaz do maligno e vem registrando aqueles que estão deixando tudo aquilo que tem lá fora, porque o mundo é só ilusão. Falava que no mundo é só ilusão. O que tem de bom lá fora? Todas as festas que alguém vai, entra bem e sai mal. Essa festa, pode ser que alguém entrou mal, vai sair bem daquele dia. Todas as festas são diferentes, porque o Senhor está aqui como consolador, consolando os corações. Hoje mais um está aqui para fazer o concerto que o Senhor está fazendo. Glória a Deus.
estão aqui Glória a Deus. diante de Deus. Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador da tua alma.